Quando recebi a citação judicial, pensei que fosse um engano. Meu próprio pai estava me processando para anular o testamento da minha avó, alegando que eu havia manipulado uma mulher de 87 anos em seu leito de morte. A sala do tribunal estava lotada de parentes que eu conhecia desde criança, todos ali para testemunhar contra mim. Mas o que nenhum deles sabia é que minha avó tinha previsto exatamente isso. E o que ela deixou registrado em uma carta lacrada, entregue diretamente ao juiz, mudaria tudo. Se você quer saber como uma mulher conseguiu se defender de acusações devastadoras e expor anos de mentiras, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque a história que você está prestes a ouvir vai mostrar que a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo quando parece impossível. Mas para entender como cheguei até aquele tribunal, preciso voltar ao começo. Meu nome é Beatriz Cordeiro, tenho 32 anos e trabalho como advogada em Curitiba. Sempre fui próxima da minha avó, Dona Amélia, uma mulher forte e lúcida que me criou junto com minha mãe depois que meus pais se divorciaram. Cresci ouvindo suas histórias no apartamento dela no Batel, um imóvel histórico cheio de memórias e antiguidades que ela guardava com carinho. Quando minha avó faleceu aos 87 anos, após uma vida plena e cercada de amor, eu estava preparada para a dor da despedida. O que eu não estava preparada era para o envelope que chegou 3 semanas depois. Uma citação judicial. Meu pai, Roberto Cordeiro, estava contestando o testamento, alegando que eu havia manipulado uma idosa fragilizada para me beneficiar. Sentei na mesa da cozinha do meu apartamento, ainda segurando o papel, incapaz de processar o que estava lendo. Meu pai, que mal visitava a avó nos últimos 15 anos, estava dizendo ao tribunal que eu era uma manipuladora, que eu havia isolado Dona Amélia da família, que o testamento era fruto de coação. A herança em questão não era pequena. O apartamento valia mais de R$1 milhão e havia investimentos consideráveis. Mas não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre os anos que passei ao lado dela, levando-a ao médico, organizando suas finanças, simplesmente estando presente enquanto meu pai construía uma nova vida com Viviane, sua segunda esposa, e Tiago, meu meio-irmão. Li o processo inteiro naquela noite. Descobri que não estava sozinha na ação. Viviane e Tiago também eram partes interessadas. Todos queriam um pedaço da herança que minha avó havia deixado especificamente para mim. Foi então que me lembrei. Antes de falecer, vovó Amélia me entregou um envelope lacrado. Abra apenas se seu pai te levar ao tribunal, ela havia dito, com aquele olhar sério que eu conhecia tão bem. Na época, achei que era paranoia da idade. Agora, com o processo nas mãos, fui até o cofre onde guardava documentos importantes e peguei o envelope. Ainda não era hora de abrir. Mas algo me dizia que minha avó havia previsto cada movimento. 3 dias depois, sozinha no meu escritório, finalmente abri o envelope. Minhas mãos tremiam enquanto rasgava o lacre. Dentro havia uma carta manuscrita, com a caligrafia firme da minha avó e um pendrive. Minha querida Beatriz, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que meu filho fez exatamente o que eu temia. O que se seguiu foram 10 páginas de revelações devastadoras. Minha avó havia documentado os últimos 15 anos da relação com meu pai. Cada pedido de dinheiro emprestado e nunca devolvido. Cada promessa quebrada. Cada mentira. Mas o mais chocante estava nos detalhes do divórcio dos meus pais. Eu tinha 12 anos quando aconteceu, e me disseram que foi amigável. A verdade era sombria. Meu pai havia desviado as economias da minha mãe, mais de R$50 mil, para investir em um negócio com Viviane, que já era sua amante. Minha avó tinha tudo documentado, extratos bancários, mensagens, até um contrato que provava o desvio. Mas havia mais. O pendrive continha gravações de áudio. Com as mãos tremendo, conectei no computador. Era a voz do meu pai, em uma ligação com minha avó de 2 anos atrás. Mãe, a senhora precisa ser razoável, dizia ele. A Beatriz tem a vida dela, não precisa do apartamento. Eu tenho família para sustentar.
A senhora quer que seu neto passe dificuldade? A voz da minha avó respondia firme. Roberto, você fez suas escolhas. Não vou recompensar irresponsabilidade. A senhora está ficando velha, mãe, confusa. Talvez não esteja em condições de tomar essas decisões sozinha. O silêncio era pesado. Então minha avó respondeu com frieza. Estou gravando esta conversa, Roberto. E todas as outras. Havia 12 gravações no total. Em todas, meu pai tentava convencê-la a mudar o testamento. Cada vez mais desesperado, cada vez mais agressivo. Na última, de 6 meses antes da morte dela, ele sugeriu que ela precisasse de cuidados especiais em uma clínica. Encostei na cadeira, o coração acelerado. Minha avó estava me armando para uma guerra. No fundo do envelope, encontrei uma segunda carta lacrada, endereçada ao juiz responsável. Na manhã seguinte, procurei a doutora Helena Moraes, especialista em direito sucessório. Mostrei-lhe tudo: a carta, as gravações, os documentos. Helena ouviu com atenção. Quando terminou, ela me olhou séria. Sua avó era extraordinária e seu pai é perigoso. Ela investigou as transações financeiras entre meu pai e minha avó. O que descobrimos foi devastador. Nos últimos 3 anos, meu pai havia feito saques não autorizados da conta dela. Ao todo, eram mais de 80 mil reais. Isso não é só contestação de testamento, disse Helena. Isso é estelionato. Seu pai pode enfrentar processo criminal. Começamos a montar a defesa, reunindo testemunhas. Dona Cecília, a cuidadora, descreveu anos de abandono por parte do meu pai. O contador da família tinha registros de todas as tentativas dele de obter procuração, sempre recusadas. Mas enquanto nos preparávamos, meu pai intensificou os ataques. Tentou me ligar diversas vezes. Ignorei todas. Então enviou mensagens alternando entre súplicas e ameaças. Você está destruindo essa família, dizia uma. Sua avó ficaria envergonhada, dizia outra. O pior foi quando Viviane apareceu no meu escritório. Não sei como passou pela recepção, mas de repente estava ali. Beatriz, precisamos conversar, disse ela, se sentando sem ser convidada. Você precisa fazer a coisa certa pela família. Seu pai está desesperado. As dívidas estão se acumulando. Tiago precisa da faculdade paga. Você não pode ser tão egoísta. Olhei para essa mulher que havia destruído meu lar e senti uma calma gelada. A porta é ali, respondi. Ela levantou, o rosto contorcido em raiva. Você vai se arrepender disso. Na véspera da audiência, não consegui dormir. Fiquei segurando a carta lacrada para o juiz, me perguntando que último segredo minha avó havia guardado. Às 6 da manhã, me vesti com meu terno mais sério e peguei a pasta com os documentos. Era hora de enfrentar meu pai no tribunal. A sala do tribunal estava irreconhecível de tão cheia. Parentes que eu não via há anos ocupavam os bancos, todos do lado do meu pai. Senti o peso de dezenas de olhares quando entrei com a doutora Helena. Meu pai estava de terno impecável, com expressão de sofrimento ensaiado. Ao lado dele, Viviane secava lágrimas inexistentes. O juiz, Dr. Sérgio Alvarenga, tinha a reputação de ser justo, mas severo. A audiência começou com o advogado do meu pai pintando um quadro devastador. Uma filha distante que só se aproximou da avó nos últimos meses. Uma idosa fragilizada, facilmente influenciável. Um isolamento gradual da família. Então começaram as testemunhas deles. Uma prima jurou que eu nunca visitava minha avó. Um vizinho disse que viu discussões. Cada mentira era dita com convicção. O momento mais teatral foi Viviane. Ela subiu ao banco com passos trêmulos. Contou que a pobre Amélia ligava chorando, dizendo que se sentia ameaçada por mim. Era mentira. Tudo mentira. Mas era convincente. Quando chegou minha vez, levantei com as pernas trêmulas, mas a cabeça erguida. A doutora Helena apresentou registros telefônicos mostrando que eu ligava diariamente para minha avó há anos. Recibos de pagamentos de médicos, remédios, reformas. Fotos de almoços, viagens, aniversários. Uma vida de amor documentada.
Dona Cecília descreveu os anos de abandono por parte do meu pai. O médico geriatra afirmou: Dona Amélia estava em plena capacidade mental. Lúcida, orientada, com memória excelente. Não havia qualquer sinal de demência. A sala mudou, mas o momento crucial veio quando a doutora Helena pediu para apresentar as gravações. O silêncio que caiu quando a voz do meu pai ecoou foi absoluto. Cada ameaça velada ficou exposta. Quando terminou, meu pai estava pálido. Foi então que Helena se virou para o juiz. Meritíssimo, há um último documento. Uma carta que a falecida deixou lacrada, endereçada ao senhor. Caminhei até a frente, estendendo o envelope. O juiz examinou os selos. Vou fazer um recesso para ler este documento. Ele saiu, levando a última proteção que minha avó deixou. Quando o juiz retornou, o silêncio era ensurdecedor. Ele carregava a carta aberta, sua expressão entre compaixão e indignação. Antes de proferir minha decisão, preciso ler alguns trechos desta carta de Dona Amélia Cordeiro. Ele começou a ler. Escrevo com a mente lúcida e o coração pesado. Sei que meu filho Roberto tentará contestar minha última vontade. Por isso, deixo registrado a verdade. A voz do juiz ecoava, detalhando anos de negligência, pedidos de dinheiro, promessas quebradas. No dia 15 de março, o juiz continuou. Meu filho apareceu com documentos de uma clínica psiquiátrica. Disse que eu estava confusa, que precisava assinar uma procuração. Quando recusei, ele disse: Mãe, a senhora pode fazer isso pelo bem da família, ou podemos fazer de outro jeito. Acidentes acontecem. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Meu pai ficou branco. O juiz fechou a carta e olhou para meu pai. Além desta carta, há extratos mostrando saques não autorizados, cheques falsificados, tentativa de obter procuração através de assinaturas forjadas. Ele fez uma pausa. Mantenho integralmente o testamento e determino que Roberto Cordeiro devolva R$83 mil retirados indevidamente. Além disso, encaminho este processo ao Ministério Público para investigação de estelionato, falsificação e coação contra a idosa. A sala explodiu. O oficial se aproximou do meu pai. Vi-o sendo escoltado, Viviane correndo atrás em lágrimas. Estava saindo quando ouvi. Beatriz? Era Tiago, meu meio-irmão. Eu sabia. Sempre soube que meu pai estava errado. Mas eu era covarde demais para falar. Desculpa. 6 meses depois, transformei o apartamento da vovó em um centro de acolhimento para idosos em vulnerabilidade. Na entrada, uma placa com suas palavras: a família verdadeira se escolhe pelo amor, não pelo sangue. Meu pai cumpre pena em regime aberto. Tiago me visita, ajudando como voluntário. E eu aprendi que defender a verdade não é destruir uma família. É recusar-se a viver na mentira. A história de Beatriz nos ensina que a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo quando está enterrada sob anos de manipulação e mentiras. Às vezes, as pessoas que deveriam nos proteger são as que mais nos decepcionam. Mas também nos mostra que a coragem de enfrentar quem nos machuca, mesmo sendo família, não é traição. É autopreservação. Se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que está lutando contra injustiças familiares, deixe sua história nos comentários. Você não está sozinho. E se esta história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Seu apoio faz toda a diferença. Agora, não deixe de assistir o próximo vídeo recomendado. Outra história real que vai te deixar sem palavras.